Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da FEIPET. Nosso primeiro palestrante aqui de 2025 acabou de sair do VET 360, o Charles Lima. Ele é médico veterinário, ele é sócio proprietário da clínica Império para Gatos. Agora sim. Agora acertei. Lá em Pelotas, a primeira clínica exclusiva para felinos em Pelotas. Charles, é um grande prazer tê-lo conosco aqui mais um ano, e esse ano tu trouxe um tema muito interessante para a feira, né? Tu trouxe aí o mercado dos animais idosos, como é que a gente maneja o gato idoso, os nossos filhos, nossos pets estão ficando mais idosos, e como é que lida com esse novo cenário. E aí tu trouxe aí para os nossos colegas veterinários que te prestigiaram uma palestra aí muito rica, e queria que tu te dá as boas-vindas e compartilhasse com a nossa audiência aqui como é que foi esse papo com a turma lá. Falou filhos e às vezes o tutor trata o gato de 12 anos como um filhotinho, meu bebê. Só que o gato de 12 anos é como se fosse uma pessoa de 70 anos de idade. Então o meu bebê na verdade é o meu vovô, só que a pessoa se nega a dizer que é meu vovô. Ah, não aceita. Por não quê? aceita. E a gente não aceita o envelhecimento para nós às vezes também, né? Então eu não aceito o envelhecimento porque se eu parar para pensar, o gato está envelhecendo, portanto ele está mais perto da morte. E aí eu não quero a morte. Bom, eu lhe falei na palestra do meu paciente favorito, sem dúvida. Eu disse no início da palestra que se eu pudesse trabalhar só com gatos velhos, eu trabalharia, e reafirmo isso aqui. Realmente, eu acho que eu seria um veterinário bem feliz. Se eu, na meu consultório fosse assim, só entra gatos aqui com mais de 10 anos de idade. Eu ia trabalhar bem faceiro todo dia. Não que eu não goste de filhotes, mas eu tenho um jeitinho a mais. E o gato velho requer isso, né? O gato idoso, o vovô, o gatinho velho, ele requer menos intensidade. Eu disse isso na aula. Ele requer menos intensidade. Às vezes ele requer menos remédio, menos intervenções. Ele requer menos. Porque ele é um vovô. As coisas estão desacelerando para ele. Só que eu também disse ali na aula que, se a gente comparar o gato com o cachorro, por uma questão genética de telômeros, quem assistiu a aula vai lembrar, o gato expressa menos esteticamente o envelhecimento do que o cão. Então eu coloquei a comparação de uma cachorrinha minha com uma gatinha minha, ambas com 16 anos, e a gata a gente olha para ela, parece que ela tem 7, 8. Já a cadela a gente olha para ela, parece que ela tem 30. O cachorro envelhece esteticamente mais rapidamente que o gato. E o gato com 10 anos, ele pode ou não expressar características do envelhecimento. Se a gente fechar os olhos e imaginar um gato velho, andando devagar, o olho mais opaco, um pouquinho mais magro, desacelerado. Mas a gente olha para nossa casa, quem tem um gato com mais de 10 anos de idade, vai ver um caçador, um gato com 14 anos que salta no roupeiro, com 14 anos que pegou um passarinho no ar. E ele é um vovô. E o tutor pergunta para nós, mas e se fosse uma pessoa, como é que faz? A idade é só multiplicar por 5? E os gatos não funcionam muito bem assim, né? Porque o gato vai ser centenário com um gato de 15 anos, já seria uma pessoa de 80 anos de idade. Só que esse de 15 anos, ele pode parecer muito jovem, porque os gatos têm essa característica. Então, na aula, na palestra, né? Eu tentei mostrar para eles coisas, situações, características que nos mostram que o gato envelheceu, só que a maior parte das vezes a gente não percebe elas. Vou te dar um exemplo. Nictalopia. Eu falei ali para eles uma palavra, quando eu falei, todo mundo meio que se cutucou. Palavrão, vão derrubar o nosso vídeo no YouTube agora por causa dessa palavra aí proibida. E eu nem sou nictalofóbico. Nictalopia é um termo utilizado para quando o gato não é cego, mas perde um pouco a capacidade de enxergar de noite. Então o gato de noite começa a miar e a família pensa que ele está caduco. Síndrome da disfunção cognitiva, que é um outro diagnóstico. Mas ele está ficando velho. E tá mesmo, né? Ou seja, ele caminha dentro de casa, mas as luzes, quando ficam mais apagadas, ele se perde um pouquinho. E ele é essencialmente um caçador noturno. Ele de noite enxerga melhor mesmo. Ele é mais habilidoso que o cachorro. Ele é muito mais habilidoso que a pessoa para caçar, especialmente se for de noite. Se eu tirar desse caçador um pouco dessa acuidade visual, isso já é um problema. E aí eu não vou dar a palestra inteira aqui de novo, mas eu pincelei com eles coisas como: o mais velho tem mais doença periodontal, tem mais bafinho, tem mais dor de dente. Ao mesmo tempo em que as células olfativas também envelheceram. Então eu também estou tirando do corpo desse gato uma das principais características do caçador, que é o olfato, que é a identidade.
E aí eu comparei um pouco com as minhas avós. Uma das minhas avós morreu com 90 anos e a outra com 110. Caramba. Né? E aí eu contei pra eles que uma das minhas avós, muito velhinha, na última semana de vida dela, ela teve o final da vida em casa, foi muito bonito. A família cuidando dela, uma paciente cuidado paliativo, mas o tratamento domiciliar. E eu percebia quando ela estava em visita, tinha 4 ou 5 pessoas na sala dela falando, e todo mundo muito alto, e criança gritando, e vizinhos tentando visitar ela no final da vida. Ela olhava para a pessoa, fechava o olhinho assim, meio tremia a sobrancelha, mexia na orelha. Por quê? Porque o idoso, ele não só escuta menos, mas ele também sente desconforto ao escutar. A gente chama isso de dissacusia. E os gatos também vivem isso. O gato que está bem dormidinho, toca a campainha, ele faz... baixa a orelha, treme um olho. Então eu notava que ela estava desconfortável. E se a gente buscar na literatura, joga no Google. Se buscar no Google, é uma característica de pessoas idosas, sem ser desconforto. O gato velho tem mais dor articular, osteoartrite, comum em gatos com mais de 7 anos de idade. Só que dentro da orelha também tem pequenos ossos, né? Artrite ossicular, lá dentro da orelha do gato. Então olha quantos detalhes que passam despercebidos, que a gente só diz que é comportamento porque é velho, quando na verdade são pequenos pedidos de ajuda que o gatinho velhinho tá dando. Desde a dificuldade urinária também, dificuldade de fazer todas as suas necessidades. E aí eu acho que trazer agora aqui para o pessoal que está nos assistindo um ponto de partida. E aí, quando a gente conversou antes da palestra, eu trouxe uma frase que eu ouvi, eu acho, certamente há mais de 10 anos atrás, do professor Hélio Altran, que é envelhecer não é doença. Doença é envelhecer doente. E qual que é o ponto de partida da velhice, do gato idoso, aonde e qual o manejo que deve ser feito para que ele possa envelhecer saudável e ter... eu achei muito bonito que tu traz um final da vida da tua avó, um final bonito, por mais que seja triste, doloroso, paliativo, mas que a todos nós teremos esse destino, inclusive eles. E aí, nós, como responsáveis pelas vidas deles, seja do ponto de vista de tutor ou do ponto de vista de técnico que está dando assistência a esse tutor como médico veterinário, quais são os intervalos de idade e os manejos para cada fase depois que iniciou essa parte do envelhecimento? Eu trabalhei bastante com eles a ideia de radicais livres. E o mesmo processo que leva a eu produzir essa ruguinha que está aqui no canto do meu olho, que até uns 5 anos atrás eu não tinha, é o mesmo que está envelhecendo os meus rins, os meus ossos, as minhas articulações. E efetivamente, envelhecimento não é doença, ela é um processo não patológico que toda forma de vida passará. A planta vai envelhecer e também vai morrer. A pessoa vai envelhecer, o cachorro vai envelhecer, o gato vai envelhecer. A gente estima que a partir de 10 anos o gato se torna idoso, depois dos 7 ele é maduro. E antigamente a gente falava que ele era geriátrico e não geriatra, que é o médico que trata o paciente geriátrico, a partir de gerontologia, que é o processo de entendimento do envelhecimento. A gente dizia que o gato depois de 14 anos era geriátrico. Hoje a gente não fala mais isso porque se assume que é um termo um pouco pesado, um pouco meio estranho, até mesmo para o tutor ouvir. Porque se fazem invariavelmente muitas comparações com pessoas, né? E os métodos para a gente tentar não impedir, mas tentar retardar o procedimento, eu volto no que a gente conversava agora há pouco, de que eu sou o veterinário que vai atender o gato idoso, na maior parte das vezes doente, diagnosticar a doença a partir de exames, mais definitivamente possível, estabelecer um tratamento que seja o menos nocivo também nocivo para o paciente, para buscar a qualidade de vida. Mas a gente tem no Brasil, e aí foi que eu comparei com a tua parte da profissão, afortunadamente, um empenho da indústria muito real. E a gente recebe nos nossos consultórios os teus colegas, representantes comerciais e a ti também, trazendo exatamente isso. A qualidade que a gente tem da indústria de alimentação, pet food, com rações de excelente qualidade, porque também tem ração ruim, mas tem ração muito boa. A qualidade de nutracêuticos. Tem nutracêuticos ruins, mas tem nutracêuticos muito bons. A qualidade de vacina, a qualidade de cuidados que estão permitindo com que hoje eu tenha em atendimento na minha clínica uma gata de 25 anos de idade. Muito bem, muito obrigado. E aí é legal que tu traz, Charles, esse paralelo entre os colegas que estão no lado da indústria, no lado da distribuição, levando esses produtos para que atendam esses colegas, e o lado do colega que precisa
que tem uma demanda de pacientes que necessitam de suplementações, que necessitam de ração, que necessitam de medicamentos. E como que tu enxerga quando um colega traz o ponto que, mas é tudo igual, na indústria humana tem e é mais barato, uma forma talvez de, ali na frente, tá desestruturando o próprio trabalho para conseguir chegar nessa gatinha de 22 anos, tu conseguir dar um suporte adequado. Eu enxergo isso como um relaxamento ou um pisoteio sobre evidência científica. Porque quem mais vende, eu falei isso, não sei nem se eu posso falar aqui, se não puder depois corta. Mas quem mais vende ômega 3 no Brasil, para humanos, tá? Esquece as opções veterinárias. É a Araci da Top Term. A Araci recomenda mais ômega 3 do que os médicos, nutrólogos, do que os nutricionistas, porque às vezes a pessoa vai no médico, o nutricionista prescreve o ômega 3, a pessoa vai na farmácia achar caro ou vai no mal de manipulação comprar mais barato. Só que aí passa no intervalo dos canais de fofoca, dos programas de fofoca, a Araci tá lá vendendo o ômega 3 dela, e ela vende muito. Então, será que é possível a gente usar os mesmos produtos que o humano? Quer ver alguns exemplos? Vamos ver. O gato velho tende a ter hipertireoidismo e doença renal crônica. Isso aumenta a ingestão de água e produção de urina. A gente chama isso de poliúria. E o gato poliúrico perde muita vitamina B. Muitas vitaminas do complexo B se perdem na urina de um gato que tem poliúria. Só que também é um gato que absorve menos gordura, que também fica atrapalhado para absorver vitaminas lipossolúveis no intestino. Então, olha que conjectura que a gente tem que chegar para saber quanto de vitamina B que aquele paciente está precisando. E de que forma dá para ele. Pega um ômega 3 humano desse tamanho e coloca na boca do gato que eu quero ver. As vias de acesso, né? E facilitar a vida do tutor. Porque não só é difícil, traz o exemplo, dar um ômega 3 humano para um gato, mas como é difícil na rotina diária, porque por trás daquele gato há um tutor que tem uma rotina extremamente exaustiva no seu dia a dia, às vezes só tem à noite para fazer o manejo lá o ano passado a gente deu um nome pro gato, né? Eu não lembro o nome que a gente não deu. Lembro mais. Mas pro Mimi. O Mimi, ele precisa. Inclusive, eu acho que era Mimi. Era Mimi? Pô, a nossa criatividade fica ano após ano, tá no vídeo do ano passado. Mas esse tutor, ele precisa. Ele tem uma vida. Ele tem uma logística. E o quanto tu vai. E aquele animal. Falamos agora ali atrás, era o bebê dele, né? Por mais idoso que ele seja, era o bebê dele. Então, como é que tu vai entregar uma forma farmacêutica mais adequada a ele? E aí, isso envolve tempo de pesquisa, né? Eu acho que se nós tivéssemos juntos uma batalha, a gente poderia discutir uma batalha fiscal onde o pet é considerado supérfluo. E hoje o nosso mercado é taxado em 51%. Agora, ao passo de achar que esse tutor, ele não merece isso, que o Mimi não merece isso para chegar aos 22, por causa que há uma falta de entendimento, se torna pisotear na profissão, na literatura, né? Então, fico muito feliz de tu trazer esse contraponto e ouvir de alguém que tá do lado de lá, porque se eu falo algo assim, eu tenho viés para falar, né? Não, tu só quer vender, né? E é interessante saber porque ninguém estudou veterinária porque não gosta dos animais, a gente trabalha com propósitos comuns, uns mais diretamente na linha de frente, outros na retaguarda, fornecendo insumos, todos somos colegas. Desvirtuei um pouco a nossa conversa para um papo de profissão aqui. Mas não desvirtuou não, sabe por quê? Porque, vamos lá, o gato tem 14 anos de idade, parece jovem e ele é um vovô, e a família trata como um bebê. Só que aí esse tutor, ele vai na farmácia. Vamos lá, Panvel, São João, entrou em qualquer farmácia. Coloca o nome de qualquer farmácia que quiser aí. Só que quando a pessoa entra na farmácia, foi lá para comprar um antipirético. Porque tá com febre, tá com gripe. Já tá se automedicando. Mas ela vai passar num corredor. Tem várias vitaminas ali. Essa pessoa não tem nenhuma orientação para ela. Para saber o que ela precisa. Qual é? Quanto mesmo é? Cúrcuma? Ômega 3? Ferro? Zinco? O que essa pessoa quer tomar? Mas ela vai olhando, ela vai se encantando pelas embalagens. Então, quando a gente tem o clínico, tem a proximidade com a indústria, a gente vai ver o que existe a oferecer, mas a indústria vai me oferecer algo que necessariamente precisou ser estudado. E eu trouxe isso na palestra. Eu mostrei alguns artigos, eu vou ficar no ômega 3 porque eu fiz a piadinha dele, vou permanecer nele. Eu trouxe alguns artigos mostrando a real eficiência dele para doenças crônicas, analgesia articular, status anti-inflamatório para o tecido renal.
Mas é qualquer ômega 3? É qualquer dose? Em proporção de ômega 3 e 6? A idade do gato faz interferência para absorver ômega 3? Ele é um velho mesmo? Tá, vamos prescrever um nutracêutico. Agora qualquer outro. Como que o tutor vai dar se o tutor vai dizer assim, mas é pro bem dele? Mas para dar tem que agarrar o gato à força. Chamar a vizinha, abrir a boca do gato, socar lá dentro. O gato vomita depois daquilo, babou porque não gostou dos... Então não é tão simples quanto pode parecer 2 ser. vezes ao dia. 2 vezes ao dia. O negócio não é simples. Porque aquela pessoa aqui, ele é meu filho. Eu amo ele. Mas para dar o remédio para ele ficar bem, e às vezes é um nutracêutico, por exemplo, tem que usar por 2, 3 meses, a pessoa se sente mal porque parece que ela está fazendo mal pro gato. Então não é passar na prateleira e pegar. Pode até o ser. Até pode ser. Mas na maior parte das vezes não vai ter a chave de sucesso, que é essa conexão, que é um tripé. O que me vendeu se é um bom produto, se eu conheço aquele produto e se eu sei fazer o meu cliente aprender a usar ele. E eu acho que tu traz um ponto... Tá. Aí. Mas conseguiu pegar? Perfeito. Então, tivemos aqui vai ter um corte legal ali, agora a gente vai ficar com fundo Deus. preto agora aqui, aquela parte mais de bastidor. Mas o que eu acho que é legal que tu traz, Charles, do tripé, e tu conduziu brilhantemente também o ano passado, quando tu integra o tutor à jogada. Né? O ano passado tu falava isso, agora no gato a gente fala também de novo do manejo, né? Então, o veterinário, ele oferece um serviço meio. Ele não tem como oferecer um serviço fim, tu não tem como garantir uma cura, como garantir algo. Então, quando tu é um serviço meio, a importância dos parceiros que tu tem, que trazem as ferramentas da qual tu vai conseguir tentar alcançar aquele objetivo pela qual tu foi contratado, bem como o perfil do entendimento do tutor. Sim. Né? Eu às vezes, como tutor, eu recebo uma receita que tu tem que dar 3/4 de comprimido. Cara, esse colega nunca cortou um comprimido em 4 partes. O comprimido é bem pequenininho e esfarela. Exatamente, exatamente. Então, é uma das coisas da nossa profissão que não nos é ensinado na academia, que eu brinco que a gente sai sabendo o nome da antena da pulga, mas sem saber o nome do antipulgas. É fundamental para a eficiência do trabalho do veterinário a adesão do tutor. E como é que tu trouxe isso hoje para o manejo do gato idoso? Só trata bem um gato velho quem é dotado, quem já nasceu, quem desenvolveu, quem tem de alguma forma bom senso. Porque senão não dá. Não dá para prescrever para um gato velho 15 remédios. Não dá. Até porque esses remédios vão competir lá dentro, não tem fígado para todo mundo, não tem rim para jogar todo mundo para fora. A gente precisa ter bom senso e tranquilidade para pensar. Ele é um idoso. Porque quando a gente começa a tratar de assuntos relacionados à senilidade, dor articular, doença renal, hipertireoidismo, constipação, a pessoa começa a fazer conexões com seus familiares em casa também. Vou dar um exemplo que eu falei na palestra: constipação. Às vezes tem pessoas de 80 anos de idade que fazem cocô a cada 2 dias e acham que é normal. Porque é velhinho, porque não toma muita água. Aqui no Rio Grande do Sul toma um pouquinho de chimarrão e considera que aquilo é água do dia. E vamos pensar na constipação. Ora, envelheceu. O estômago está esvaziando mais lentamente. Não dá para encher eles de comida. Nem fome tem. Uma pessoa de 80 anos toma um chazinho com 2 bolachinhas e está satisfeita. Para ela é uma refeição. O estômago está esvaziando mais lentamente. Há uma denervação crônica progressiva da musculatura do intestino. Pronto, o intestino já não se movimenta muito bem. Se o gato tem doença renal, retém pecresol, que faz uma redução do movimento do intestino. Mais um motivo para constipação. Mais, tem dor articular, não cai na caixa de areia. Se posiciona, sente dor, desiste de fazer cocô. Não tomou muita água, também tem dor articular. Tem menos líquido dentro das articulações. Olha quanta coisa, que universo rico de conhecimento e informações a gente tem que ter para pensar em constipação. Só constipação. E aí o tutor... Desculpa. Não, eu ia te dizer que aí o tutor, quando eu falo isso, esvaziamento gástrico acelerado, o intestino se movimenta menos, ele está desidratado, está com dor articular, bebeu menos água, tem doença renal, joga muita água para fora, vitamina B12, que desinflama o intestino, está saindo toda no xixi. Quando eu converso tudo isso, a pessoa começa a pensar: a minha avó não faz cocô todos os dias.
A minha avó come bolachinha com leite e faz disso uma refeição. A minha avó não toma água. Várias vezes isso acontece no consultório. E essa expectativa de realidade, essas comparações, até mesmo entre as espécies, faz às vezes, olha que absurdo que eu vou falar, que a pessoa saia da minha consulta com um gatilhozinho de eu tenho que cuidar melhor da minha saúde, porque se o veterinário falou isso pro gato, porque às vezes o velhinho tá com uma dor de barriga, vai no pronto atendimento, recebe ali um analgésico e vai para casa, não é uma consulta para pessoa velha. E isso, eu acho isso muito importante, isso me faz muito feliz. Por isso que eu gosto de cuidar de gatinho velho. É detalhe. E aí é detalhe e é bom senso. E aí tu vê que o bom senso, ele é muito complexo. E a vida, a gente cuida de algo que é a vida. A vida, ela é muito complexa. E eu acho que brilhantemente tu mostrou uma pitada pra turma aqui que estava nos assistindo de como foi a tua palestra. É melhor me interromper, porque senão eu não vou calar minha boca e vou dar toda a palestra aqui de novo. Não, nós vamos ter assunto pro ano que vem, quando tu voltar, pra gente ter outra palestra. Charles, queria te agradecer muito, agradecer o nosso papo agora aqui, que foi muito rico, muita troca interessante, e eu acho que despertou também muitas provocações a quem está nos assistindo e não viu nossa palestra. Eu espero que sim. Charles, obrigado. Contamos contigo aqui o ano que vem de novo, hein? Muito obrigado. Tá bom? Galera, tchau, tchau. Espero vocês daqui a pouco com mais uma conversa, mais um papo interessante aqui no nosso podcast da FEIPET. Tchau, tchau.